Olá, hoje o RDTV vai exibir a sexta e última entrevista dos candidatos a prefeitos de Cuiabá. A partir de amanhã vamos iniciar a exibição de entrevistas dos candidatos das principais cidades do interior do estado. No início de todas as entrevistas, nós temos reafirmado algumas regras para os candidatos. Para você, internauta, pode parecer um pouco repetitivo, mas é muito importante que eles saibam quais são as nossas propostas, as nossas condições para esta entrevista. Você que é internauta pode aproveitar para ouvir as ideias, conhecer, avaliar cada candidato. Até convido você depois a retornar no site RD News, procurando o RDTV, e você pode ouvir todas as entrevistas, avaliar. Você que tem dúvida, é uma forma também de contribuir para que você consiga escolher o seu candidato. Os bastidores e os detalhes da campanha política você pode acompanhar no site rdnews.com.br, um dos mais tradicionais e experientes na cobertura política de Mato Grosso. Bom, diante do exíguo tempo para as campanhas eleitorais até o primeiro turno das eleições 2016, que será no dia 2 de outubro, nós estipulamos regras simples, claras e com isenção para facilitar o acesso deste importante meio de comunicação, a internet, aos candidatos. As entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade de agenda de cada um e serão exibidas na ordem em que forem gravadas. A nossa intenção é abrir mais um espaço privilegiado para que sejam apresentadas propostas para a sociedade viver melhor em sua cidade e para o fortalecimento da democracia. Todos terão 20 minutos de tempo e esperamos que utilizem esta oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. Abordaremos temas como educação, saúde, saneamento básico, meio ambiente, trânsito e infraestrutura, cuja ordem foi sorteada pouco antes da entrevista. Hoje nós vamos entrevistar o candidato Renato Santana, do Rede Sustentabilidade. E antes dos temas, vamos pedir para ele falar de estratégia de campanha. Candidato, então o seu tempo começa a ser contado agora a partir de estratégia de campanha e depois vamos aos temas sorteados. Primeiramente, bom dia aos internautas. Aqui queremos agradecer ao RD News, ao RDTV, por esse espaço democrático que é fundamental para nós discutirmos a nossa Cuiabá, discutirmos efetivamente o futuro da nossa cidade. Nossa estratégia de campanha, primeiramente, é conectar você, eleitor, diretamente à nossa campanha. Dizer que as transformações do dia a dia só acontecem pela política e por isso nós fazemos política. Hoje, 30% do eleitorado, e vem crescendo, já está deixando de votar. Nós acreditamos que podemos fazer uma política nova, a nova política, uma política positiva, uma política transformadora, uma política pura. E só vai se dar com a sua colaboração. O Partido Rede Sustentabilidade é um partido aberto. Queremos trazer você também para discutir política junto conosco. Bom, vamos então ao primeiro tema sorteado. O que você propõe para saneamento básico em Cuiabá, para solucionar as questões do saneamento? Saneamento. Era Sanecap e era público e não funcionava. Você, eleitor, pagava a conta de água e não recebia água na torneira. Não tem esgoto. Virou CAB, virou privado. Continua não funcionando e nós continuamos pagando a conta. Abre a torneira sem água. O esgoto, me surpreendi, achava que era mais de 30% do esgoto tratado na nossa capital. Infelizmente, Cuiabá está chegando a 300 anos com apenas 22% de esgoto tratado. E isso tem consequências diretas no nosso rio Cuiabá. Estamos matando o nosso rio Cuiabá. Tem consequências diretas na saúde. Então, nós temos um processo. Qual que é a nossa proposta? Se a justiça efetivamente devolver o serviço de saneamento, a água, o esgoto para a prefeitura, nós queremos fazer o inventário da cidade referente às poluições de gases por efeito estufa. Geralmente eu venho falando que é o inventário do CO2, mas é muito mais complexo do que isso. Com isso, nós vamos arrecadar recursos e aí vamos colocar esse recurso diretamente no investimento do saneamento, diretamente no investimento para fazer a questão de coleta e tratamento de esgoto. Por quê? Eu sou historiador e todo mundo sabe. E no Brasil Colônia, Maurício de Nassau já fazia esgoto lá em Recife.
Por que nós, no século XXI, não podemos fazer esgoto aqui em Cuiabá? E fazer esgoto é salvar o rio Cuiabá e, principalmente, é fazer saúde. Bom, agora o tema é educação. Quais são as suas propostas para o ensino básico, para as creches, para a educação em Cuiabá? Eu venho sempre falando, não dá para a gente tratar os temas sem estar um conectado no outro. Falei agora há pouco de saneamento e falei de saúde. Falar de educação é a mesma coisa. O político tradicional, ele fala toda eleição, saúde, segurança e educação. Na eleição seguinte, ele vem segurança, saúde e educação. Só muda a ordem, mas não resolve o problema. Como que nós queremos resolver o problema? É conectando um tema na outra. Uma área tem que estar em sintonia com a outra área. A área da educação, principalmente. Por quê? Nós queremos trabalhar com a saúde referente à questão da prevenção. Saúde preventiva. E a educação vai ter um papel fundamental para nós, porque o professor, ele precisa ajudar a gente melhorar e formar uma geração culturalmente voltada às questões de saúde. Nós vamos educar nossas crianças a combater as doenças tropicais, a questão do Zika vírus, a questão da dengue, da chikungunya, e as crianças certamente vão passar para os seus pais. Dessa forma, vamos criar uma geração de pessoas efetivamente preocupadas com a saúde. Começando na educação, questão de creche. Nós temos hoje em torno de 30% de atendimento de 0 a 4. Nós precisamos aumentar. Nós vamos concluir as creches que estão em construção e nós vamos construir novas salas nas creches que já existem. Para isso, nós precisamos ter um projeto muito claro. A prioridade é diretamente o cidadão e nós vamos ouvir o cidadão para ele definir qual é a prioridade. Bom, o próximo tema, candidato, é meio ambiente, que também está interligado aí. Qual a sua proposta para o meio ambiente de Cuiabá? O meio ambiente está interligado principalmente no saneamento, está interligado na saúde, quando a gente fala de combater aí as doenças tropicais. Eu estive no rio Cuiabá recentemente, conversando com pescadores ali. Quinta-feira passada teve uma chuva e um pescador me falou assim, olha, candidato, o senhor está candidato por Cuiabá, o senhor deveria ter vindo aqui na quinta-feira, iria ver o quanto que desceu de lixo no rio Cuiabá. Nós estamos matando o nosso rio. No início dos anos 80, o rio ainda tinha peixe. Você poderia ir no final de semana, levar seu filho para pescar. Hoje, não tem mais tanto peixe assim. E se nós deixarmos do jeito que está, daqui 20, 30 anos, não existe mais rio Cuiabá. Eu estou falando apenas do rio, sem falar no entorno. Então, qual que é o nosso projeto? O nosso projeto principal é fazer o inventário de carbono da cidade, o inventário dos gases poluentes do efeito estufa. Com isso, nós vamos arrecadar recursos para investir principalmente no saneamento. No saneamento tem impacto direto no rio Cuiabá. Isso é fazer meio ambiente. E fazer meio ambiente também é fazer saúde. Vou aproveitar e já conectar o trânsito a isso. Nós vamos falar de trânsito mais à frente, mas vem circulando nas nossas ruas apenas de cuiabanos 400 mil veículos. Não estou contando os veículos das cidades em torno que vêm para Cuiabá ou das demais cidades que usam o trânsito de Cuiabá, porque Cuiabá é o centro político administrativo do estado de Mato Grosso. Tudo isso emite gases poluentes. Emitindo gases poluentes, está poluindo o nosso meio ambiente e mais, também está causando doenças respiratórias nas pessoas. Bom, e justamente o próximo tema é o trânsito, né? Eu já aproveito e questiono quanto a transporte coletivo, o que você também propõe dentro de trânsito, do tema trânsito? Eu falo que fazer transporte coletivo é fazer segurança, é fazer saúde. Um exemplo disso são as linhas de ônibus que temos hoje. Elas são insuficientes, não têm qualidade. E faz com que o cidadão, o eleitor, o munícipe, ele adquira um veículo. Adquirindo um veículo, ele vai emitir gases poluentes, vai causar doenças respiratórias, vai aquecer a cidade, que já é uma cidade quente, mas ele também corre o risco de sofrer um acidente.
e vem sofrendo muitos acidentes na nossa cidade. Com isso, nós vamos mobilizar uma viatura do bombeiro, nós vamos viabilizar uma viatura da PM, nós vamos mobilizar um SAMU. Então nós estamos tirando viatura do sistema de segurança. Nós vamos mobilizar também a Guarda Municipal. Quando você tira uma viatura do sistema de segurança, ela está deixando de fazer o policiamento, de fazer a ronda. Então nós estamos afetando diretamente a questão da segurança pública. Mas você pega o acidentado, leva para o pronto-socorro. Você vai parar o pronto-socorro para atender esse acidentado. Eu li na imprensa que no ano passado, 50% da verba, do dinheiro que estava lá no pronto-socorro, foi para atender acidentados em trânsito. Então, olha só, se nós tivermos um transporte coletivo de qualidade, nós vamos ter um impacto diretamente na saúde e na segurança. Um tema tem que estar junto com o outro. O administrador público do século XXI tem que ter essa percepção, tem que ter essa sensibilidade. O próximo tema que foi sorteado, é o 5º tema, é saúde. O que o senhor propõe aí para melhorar a saúde da população? Olha, eu vim falando que fazer saúde, nós temos que fazer a saúde preventiva. Se nós construirmos um hospital e equiparmos ele, e está sendo construído um novo pronto-socorro, a hora que ele tiver terminado de ser equipado, já não vai mais saciar a demanda, ou seja, ele vai estar ultrapassado, porque nós só estamos fazendo a saúde curativa. Nós temos que atuar diretamente no cidadão, não podemos permitir que o cidadão fique doente. Como nós vamos fazer isso? É fazendo uma educação voltada à questão da saúde preventiva, atuar num transporte coletivo de qualidade, que vai evitar com que o cidadão use seu veículo, e reduzindo o número de acidentes. Então são várias formas da gente fazer saúde. E eu tenho certeza que se a gente tiver uma mobilização de toda a sociedade, nós vamos transformar a cultura do cuiabano. Nós vamos dar um salto espetacular e vamos ser referência não só no Brasil, mas no mundo com relação à saúde. Bom, nós já temos 10 minutos de entrevista, candidato, e temos aqui o último tema sorteado, que foi infraestrutura. Quais são as suas propostas? Olha, a infraestrutura, eu venho sempre falando, a obra que começou é prioridade para terminar. Não dá para a gente ficar começando novas obras e deixar tudo pelo caminho, igual sempre vem acontecendo. Entre eleição, sai eleição, os elefantes brancos vão ficando na nossa cidade. Uma delas, por exemplo, é o VLT. E as obras da Copa, né, que ficaram todo por meio termo, né, não se concluíram. Então nós temos que concluir as obras começadas. Essas obras que são da Copa, nós vamos chamar o governo estadual, chamar o governo federal, chamar o judiciário, chamar as empreiteiras, vamos sentar, estabelecer um grande diálogo e concluir. Porque quem ganha com isso é o cidadão. Não podemos rasgar o dinheiro já investido. Bom, retomando então alguns temas, que nós ainda temos algum tempo de entrevista, quanto ao saneamento básico, tem muitos bairros em Cuiabá que tem esgoto a céu aberto. O que o senhor pretende fazer quanto a essa situação? Justamente, nós precisamos ter dinheiro para investir. Agora, o principal é saber se a CAB ela vai continuar privada ou se ela vai ser pública. Se ela for privada, nós vamos pegar e executar o contrato. O que foi contratado, o que foi acordado tem que ser cumprido. Se ela for pública, a grande questão é pôr dinheiro novo na CAB. Como nós vamos pôr dinheiro novo? É através do inventário referente aos gases poluentes que Cuiabá faz. Eu quero aproveitar, conectando um pouco essa questão de infraestrutura, dizer que eu conheci nessa caminhada nossa um conjunto novo chamado Nico Baracate, lá depois do Osmar Cabral. Ele foi construído com dinheiro do governo federal. Então envolveu o governo federal, estadual e municipal. Tudo para construir um conjunto. Muito distante do centro da cidade. Certamente vai se colocar lá uma linha de ônibus. Essa linha de ônibus ela vai ser insuficiente para atender lá os moradores. Lá são 1.200 casas, ou seja, 1.200 famílias. E nós vamos colocar lá, esse cidadão, ele vai querer ter um veículo. Esse veículo vai vir pela Arquimedes Pereira Lima, pela Avenida das Torres. E o que vai acontecer com isso? Acidentes, emissão de gases e vai ter impacto direto na saúde. Mais importante,
A falta de planejamento faz com que esse conjunto fique muito distante das linhas onde já tem estrutura urbana. Então nós vamos ter que colocar uma creche, isso é dinheiro saindo dos cofres da prefeitura. Dinheiro do cofre da prefeitura é dinheiro seu, cidadão, é dinheiro seu, eleitor. Nós vamos ter que colocar uma unidade de saúde, colocar uma escola, ou seja, não está dotado de infraestrutura. Nós temos que pensar uma cidade mais compacta. O poder público tem que pensar que às vezes existe a chamada economia burra. Colocou distante porque o preço do terreno lá era menor. Às vezes nós temos que colocar esses conjuntos muito próximo da cidade, muito próximo do centro da cidade, porque já tem a linha de ônibus, já temos escolas, já temos creches, e aí nós vamos dotar essa creche de ter mais estrutura, de repente construir mais uma sala, contratar mais professores. É assim que o administrador do século XXI tem que pensar. Dentro de meio ambiente, em Cuiabá existem algumas áreas de invasões, existem empreendimentos que estão em áreas irregulares e que acaba virando um problema aí para a prefeitura, né? Descarte de material de construção, o que o senhor pretende trabalhar aí nesse sentido? Nós temos que fazer uma política efetiva de resíduos sólidos, e isso não vai se fazer apenas uma solução mágica da nossa campanha ou da nossa administração. Isso se passa por a gente ter um amplo diálogo com a sociedade. E eu venho falando, eu quero dialogar com o setor público, com o setor privado, com o funcionário público, o funcionário privado, quero dialogar com você, cidadão, diretamente na ponta. Afinal de contas, somos nós que vivemos no dia a dia da cidade. Não tem solução mágica de meia dúzia de pessoas. Não posso achar eu que tenho a varinha do Harry Potter, que você é o prefeito. Não temos varinha mágica. Ela se passa conectando todas as pessoas. Tenho certeza que você, cidadão, tem contribuições importantes. Recentemente, ouvi um senhor de 83 anos. Ele acabou de completar 83 anos. Ele faz questão de votar e ele me ensinou algo. Ele falou assim: Renato, você vem falando de nova política, mas é uma linguagem complexa. Às vezes as pessoas não conseguem entender. A nova política, ele falou, na minha visão, é uma política pura, uma política em construção, uma política construtiva. E eu ouvi ele dessa forma. E eu quero ouvir todo mundo. Hoje, nós temos os chamados celulares. Os celulares, eles nos permitem conversar com as pessoas, passar mensagem para as pessoas, pagar conta, acessar o saldo do banco. Nós podemos, e o prefeito tem que fazer isso, é ouvir o cidadão, ouvir a qualidade do serviço público que nós estamos ofertando. Se você paga a taxa de iluminação pública, você quer a luz lá na sua rua. Não dá para a gente pagar a taxa de iluminação pública e andar em ruas escuras. Como que nós vamos saber se efetivamente a rua da sua casa tem claridade? É te ouvindo. Eu não posso querer prever algo que eu não estou vivendo. Exemplo disso é o ônibus que passa na frente da minha casa. Ele é um ônibus novo, mas eu sei que só tem 50 ônibus novos na cidade. Os demais são de péssima qualidade. Como que eu vou saber se o ônibus da sua casa é um ônibus novo ou se é um ônibus de péssima qualidade? Não é só olhando o relatório. Eu quero ouvir diretamente você, cidadão. Nós temos que estar extremamente conectados. Nós queremos fazer um mandato extremamente transparente. Nós queremos radicalizar a democracia. É democracia direta, é você participando. A democracia, ela não se dá apenas na época de eleição, ela tem que se dar no dia a dia. Bom, nós temos já mais de 15 minutos, 16 minutos de entrevista. Antes das considerações finais, ainda há um tempo para o senhor falar de algum dos temas que o senhor prefere destacar dentre o que nós tratamos. Olha, dos grandes temas, eu gosto muito de ficar falando da saúde preventiva. Por quê? Ele é um tema que pode revolucionar efetivamente a nossa vida, a vida diária, o dia a dia do cidadão. Nossa campanha é uma campanha que tem causa. A nossa causa é você, cidadão. Resolvi fazer política justamente porque acredito que só pela política nós podemos transformar a sociedade. Eu, se tivesse o dinheiro do Bill Gates e falasse assim, vou resolver os problemas de Cuiabá, certamente no primeiro ano acabaria todo o dinheiro e nós não iríamos resolver. A política é a única forma de transformação. Você pode escolher deixar como está ou escolher mudar.
depende de você. Agora, as nossas escolhas têm consequências. Eu escolhi agir e estou agindo. Bom, nós temos então já praticamente 3 minutos, faltando para o final da entrevista. O senhor pode utilizá-los para fazer suas considerações finais e tratar de mais algum tema que o senhor deseje. Nosso partido é a Rede Sustentabilidade. A Rede é um partido aberto, um partido onde poucas pessoas têm histórico de militância partidária. Uma dessas pessoas sou eu. A grande maioria, em torno de 70%, nunca tiveram nenhuma filiação partidária. Para nós é simbólico ter hoje a Valmiene Lopes e o professor João de Souza como os nossos porta-vozes aqui em Cuiabá. O porta-voz, ele cumpre a função do presidente. Então, eles que conduzem o partido aqui em Cuiabá. Nunca tiveram filiação partidária, que nós estamos sinalizando para você, cidadão, você, eleitor, que aqui é o lugar onde você também pode participar no dia a dia da política. Afinal de contas, volto a repetir, é só pela política que nós vamos poder transformar o nosso dia a dia. Gostaríamos que você também colaborasse com a nossa campanha. Nosso programa de governo é um programa de governo aberto. Ele está em construção. Nós não temos soluções deterministas, prontas e acabadas. Não somos donos da verdade. A verdade nós queremos construir com você. Afinal de contas, quem mora em Cuiabá é você, sou eu. Não é apenas eu. Então, nós vamos pensar a cidade juntos, em conjunto. E gostaria imensamente de contar com o seu voto. Nós queremos que você vote 18. Renato Santana, o candidato a prefeito da nova geração. Queremos conectar você diretamente à nossa campanha. Use lá, @Renato Santana, lembrando que o Santana tem 2 T, 18. Renato Santana 18, @Renato Santana 18 e nos localiza no Facebook. Conecte a nossa campanha, ajude a transformar a cidade de Cuiabá, ajude a pensar Cuiabá na cidade que sonhamos. Podemos fazer isso juntos, não sozinhos, mas juntos. Obrigada, candidato, pela sua presença aqui no RDTV. Nós que agradecemos imensamente o espaço democrático. Hoje, então, nós entrevistamos o candidato a prefeito de Cuiabá, Renato Santana, do Rede Sustentabilidade. Esta entrevista ficará em destaque no espaço do RDTV do site RD News até amanhã, quando será substituída por outro entrevistado. E, porém, ficará à disposição no link do RDTV e também no canal RD News no YouTube. A partir de amanhã, nós começamos a exibir entrevistas dos candidatos do interior do estado. Estamos gravando já essas entrevistas e serão exibidas na ordem em que forem gravadas, então você poderá acompanhar aí das principais cidades polo. É só acessar o RD News e continuar com a gente. Até a próxima.